Graças a paz, irmãos. Olha a bênção de novo nessa terça-feira. Terça-feira, dia 16 de julho, ok? Vou contar com você aí no PG mais próximo da tua casa, tá bom? Vamos lá, veja a bênção de terça-feira. Nós vamos trazer o estudo de Marcos, que está justamente falando sobre o discipulado, o mais fascinante projeto de vida. Está baseado aqui no livro de Marcos, no capítulo 8 e o versículo 34. Vamos ler para os irmãos fixarem na mente. Diz assim a palavra: Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Meus irmãos, eu vejo assim o estudo dessa terça muito forte, ok? Discípulo, o mais fascinante projeto de vida. Isso aí foi Jesus quem projetou. E quando nós lemos assim essa passagem, vemos assim Jesus com a grande multidão, onde Jesus ia, a multidão acompanhava Jesus. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus sabia que as multidões que o seguiam estavam dispostos a andar com ele exclusivamente pelos milagres e prazeres. Então, eles queriam somente isso de Jesus e não estava disposto, a andar no caminho da renúncia e nem pagar o preço do discipulado, ok? Então a gente chama a atenção desse estudo, porque Jesus não somente abraça o caminho da cruz, mas exige o mesmo dos seus seguidores. Não é? Veja só, Marcos está dizendo aqui o quê? No 34, então, quando ele convoca a multidão, ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Isso é evangelho, irmãos. O genuíno evangelho. Jesus, na verdade, exige dos seus seguidores o espírito de renúncia e sacrifício. Evangelho não é bem bom, só prazer, só vitória, tentando ir bonito, é só vitória, só vitória. Não, irmãos, é renúncia, e sacrifício. Então, veja só, o discípulo conhece, na verdade, o desafio do discipulado, entendeu? Então, os discípulos conhecem, na verdade, esse desafio do discipulado. E qual é o desafio do discipulado? Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Entendeu? Então, veja só Jesus tem uma espécie de seguidores. Sabe que a espécie de seguidor de Jesus é discípulos. Então, ou você segue a Jesus como discípulo, ou você não é seguidor. Jesus não tem outros seguidores. Ok? Ele ordenou a igreja justamente ao quê? A fazer discípulos e não admiradores. Jesus decide fazer discípulos todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então é fazer discípulos. Jesus conhece discípulos. Jesus tem seguidores, discípulos e não admiradores. Os admiradores não vão longe, ele fica a meio caminho. Então, há alguns aspectos, tá certo, importantes a serem destacados nesse estudo. Primeiro aspecto: o discipulado é um convite pessoal. Vocês já perceberam isso aí? Então, é uma chamada condicional. Ele diz assim: se alguém quer vir após mim, é uma condição. Jesus não força ninguém para segui-lo. Por isso que a gente faz o apelo, e a decisão de escolher seguir a Cristo é de quem está nos ouvindo. Então, esse convite,
ele mostra a soberania de Deus. E a soberania de Deus não violenta a vontade humana. Deus é soberano, mas respeita a sua vontade. Se você quer vir, então está aberto você ser um discípulo de Jesus. Então, segundo, o discipulado é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Ele diz assim, se alguém quer vir após mim, então você vai ter esse relacionamento pessoal com Jesus. Ser discípulo não é ser um admirador de Jesus, mas ser um seguidor de Jesus. Você está disposto a ser um seguidor de Jesus? Terceiro aspecto, nós vamos ver aqui que o discipulado é um convite para uma renúncia radical. Olha aqui, querido, aí não pode estar um pé lá, outro pé cá. Está na igreja, está no mundo. Quero, não quero. Vou, não vou. Não, é assim, na verdade uma renúncia radical. Cristo nos chama não para a afirmação do eu, tá certo? Mas para a sua renúncia. Quantos eu a gente tem, né? Porque eu sou, eu faço, eu quero. Aí Jesus diz assim, olha, você tem que renunciar, tomar a sua cruz. É um sacrifício que você tem que fazer. Então, justamente fazer uma renúncia do seu eu. Seguir a Cristo requer autonegação. Você se nega a si próprio para servir a Jesus. Ok, querido? Quarto aspecto. O discipulado é um convite para morrer. Olha para irmãos. Que coisa tremenda, né? Então, veja só. O que é que a gente entende por isso aqui? Morrer. A Bíblia diz tomar a cruz. Tomar a cruz é abraçar a morte. É escolher a vereda do sacrifício. Entendeu? Eu vou morrer a minha vontade, o meu ego, eu. Aí é essa morte aí que Jesus está dizendo, você tem que matar isso aí, você tem que morrer. Morrer para o mundo e ter uma vida nova com Jesus. Ok? E nesse instante aqui nós vemos para o quinto, não é? Quinto aspecto, quinto e último aspecto, diz assim, o discipulado é um convite para uma caminhada dinâmica com Cristo. Irmãos, não é uma vida medíocre, sem prazer, morgada, não. Veja só, ele diz assim, se você quer vir após mim, tome a sua cruz e o quê? E siga-me. Então, é uma caminhada dinâmica que nós temos. Nós temos que fazer o quê? Tomar a sua cruz e seguir. Seguir a Cristo é algo sublime e dinâmico, tá ok? A gente tem prazer em servi-lo a Jesus, tá? Servir a Jesus. Então, seguir a Cristo é algo sublime. Seguir a Cristo é imitá-lo, imitar os seus passos, seus ensinamentos, aquilo que Ele tem nos proporcionado para viver. É fazer o que Ele faria em nosso lugar. Olha, quanta lição magnífica. E eu posso contar com você nessa terça-feira. Olha, 4 PG à tua disposição, escolhe o mais próximo, tá certo, irmãos? Porque eu tenho uma coisa certa para dizer aos irmãos. É que esse estudo que nós estamos fazendo, todos os facilitadores, eles fazem para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Posso contar com você? Espero você nessa terça-feira no seu PG, no PG mais próximo. Amém? Que Deus nos abençoe.